Oi pessoal, estamos próximos aí às festas de Natal e Ano Novo e no exercício de hoje eu vou demonstrar como a gente poderia gerar um modelo prático de um bonequinho de neve usando alguns recursos bem práticos aqui na versão 2.9. Pode ser feito também nas versões anteriores. Vamos ver como é que a gente pode criar o nosso bonequinho. O primeiro passo vai ser a criação do corpo do boneco. Então vamos adicionar inicialmente aqui uma mesh esférica. Nós vamos olhar essa mesh aqui pela vista frontal, clicando no pontinho verde do gizmo. Vou usar o scroll para afastar, vou ativar o Move e vou trazer essa esfera cá para cima. Vai ser a cabeça do nosso bonequinho. Nós vamos agora dar um Shift D para fazer uma cópia. Vamos usar o ESC para ela voltar à posição do original. E com o Move ativo, nós vamos trazer essa esfera para baixo. Vamos encostá-la bem na parte inferior da esfera de cima. Vamos usar o S de escala para aumentar um pouquinho. Vamos repetir o passo. Vamos fazer a cópia da cópia. Shift D, ESC, vamos trazê-lo mais para baixo. Vamos usar um S de escala para aumentá-lo um pouquinho mais. Porém aqui nós vamos usar um achatamento, SZ. E vamos posicionar, fazendo com que as esferas se comportem aqui nessa condição que nós estamos vendo. Agora, para fazer o processo de união das malhas, nós vamos ativar aqui em cima, tá pessoal? Em Preferences, um addon, clicando em addons, pesquisando na lupinha a palavra Bool, B-O-O-L, nós temos aqui ó, o addon Bool. Nós vamos habilitá-lo e vamos fechar. Para usar esse addon, nós vamos abrir aqui a barra que está oculta à direita da 3D View, usando a tecla N de navio. Ele tem uma guia aqui agora chamada Edit, nós vamos clicar nela e aqui está o Bool. O Bool é um addon que vai permitir a gente gerar operações booleanas. Então, para eu fazer a união das malhas, eu vou usar o Shift pressionado, clique na esfera de cima, clique na esfera de baixo e clique na última esfera. Aqui agora eu vou clicar em união para unir as malhas. E agora aquelas três esferas é um objeto só. E vamos dar o nome de corpo do boneco. Vamos fechar essa barra da direita usando a tecla N novamente. E agora nós vamos arrastar, usando a mãozinha aqui, a nossa área um pouco mais para baixo. Se eu aproximar, vocês vão notar que a malha das esferas estão unidas devido ao Bool no modo Nile. Agora o que nós vamos precisar é fazer algumas incorreções nessas fusões entre as esferas, para trazer um aspecto mais realista aqui ao nosso boneco. Então nós vamos entrar no modo de escultura. Aqui nós vamos habilitar o pincel que está aqui à esquerda, que é o pincel Clay. Em cima nós temos como controlar o raio dele e a pressão. Eu vou mantê-lo aqui com o raio em 30 e com a força em 0,5. Agora, com o pincel passando sobre a malha do objeto, vocês vão ver que eu assumo a forma da malha. E aqui o que eu vou fazer, na verdade, é com o clique esquerdo do mouse, clicando de levezinho aqui, ó, nessas bordas de fusão entre as malhas, para dar uma desarrumada aqui entre as mesmas, tanto na de cima quanto na de baixo. É só um clique, tá, pessoal? Se vocês demorarem muito, ele faz uma escultura aqui mais desarrumada. Voltando a vista ao modo sólido, se vocês olharem agora, vocês vão ver que eu consegui desarrumar a frente e agora eu vou desarrumar aqui a parte do fundo. Tanto em cima como embaixo, tá? Pronto. Vamos olhar o boneco novamente pela vista frontal, clicando no pontinho verde do gizmo. Está aí o nosso objeto. Nós vamos sair do modo de escultura e vamos voltar lá para o nosso modo Object. Está aí a forma que nós usaremos para fazer o corpo do bonequinho. Aí cabe a vocês se vocês quiserem engordar mais ou menos. O meu vai ser assim. Para gerar os olhos do objeto, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou olhar essa forma pela vista wireframe. Aqui embaixo, onde eu tenho um cursor 3D, eu vou adicionar uma mesh do tipo UV Sphere. Vou usar o scroll para afastar a área e vou usar o S de escala para diminuir a nossa esfera.
Com a esfera aqui nesse tamanho, eu vou trazê-la até esse ponto aqui de cima. Vou diminuí-la mais um pouquinho com S. Trazê-la um pouco mais para cima, tá? Nessa posição aqui, nós vamos movimentar o gizmo para ver a vista em perspectiva. E vamos encostar o cursor no Move, na setinha verde, e trazer essa esfera um pouco mais para frente aqui, para que ela toque a superfície dessa esfera na parte superior. Voltando à vista sólida e olhando pela frente, nós temos uma esfera bem aqui no meio. Nós vamos usar um recurso aqui, aplicando a esse objeto pelo modo de edição, ó, pessoal. Usando o Move, um modificador, que é o nosso modificador Mirror, vai fazer o espelhamento dessa esfera. Eu vou manter na configuração do Mirror o eixo X ativo. Aqui eu vou encostar o cursor na seta vermelha, vou arrastá-la aqui para a esquerda. Veja que eu gero uma cópia espelhada pelo eixo X aqui, ó. Voltando agora ao Object Mode, vocês vão notar que eu já tenho o olhinho do objeto. E aqui agora eu posso aplicar o modificador, pois eu já criei o olho que eu preciso. Nós vamos agora, novamente, na vista Wireframe, adicionar onde tem aqui o nosso objeto, que é o cursor 3D, outra mesh. Vamos usar aqui uma mesh do tipo cônica. Vamos rotacionar para que ela aponte na nossa direção. Então, eu vou aproveitar aqui em Add Curve e vou usar aqui na rotação de X, 90. E ele faz a rotação apontando essa parte superior para a minha direção. Vou fechar a propriedade, vou usar o S para diminuir bastante esse cone e vou encostar o cursor na setinha azul dele, trazê-lo e deixá-lo aqui entre os dois olhos. Vou dar um S para diminuir um pouquinho mais. Voltando novamente ao movimento em perspectiva, vocês vão ver que eu tenho um cone apontando nessa direção de cá. Então eu vou encostar o cursor na setinha verde e trazê-lo para cá, para esse ponto. Voltando à vista sólida, nós vamos ter aqui o olhinho do nosso objeto. Então, olhando de frente, nesse caso aqui, eu vou selecionar todos os objetos. Por enquanto, vou usar a tecla H para ocultá-los. E vou adicionar aqui bem no centro, trazendo a mãozinha para cá, uma curva que vai ser a curva Bezier. Eu vou rotacioná-lo pelo eixo X em 90 graus. Vou usar aqui 90, Enter. Vamos aproximar. E eu vou fazer com que o efeito dessa curva seja como se fosse um formato de um U, que vai dar o sorriso do boneco. Então o que eu vou fazer aqui, na verdade, é entrar com essa curva no modo Edit Mode. Eu tenho o primeiro segmento à esquerda e o segundo segmento à direita. Então, no primeiro segmento, eu vou encostar o cursor nessa âncora de cima, clicando com o botão esquerdo. Vou usar o Move e vou trazer esse segmento fazendo essa curvatura aqui. Eu vou então selecionar o segundo segmento que está à direita. Eu vou encostar o cursor nessa âncora que está à direita e vou usar um Move para ele gerar esse efeito como se fosse um sorriso aqui, ó. Com esse objeto produzido, nós vamos voltar para Object Mode, pessoal, e vamos converter esse objeto numa forma tridimensional. Então eu posso entrar aqui nas propriedades de curva, que é o Object Data Properties, vou correr até a opção chamada Geometria. Nela, na configuração do Bevel, eu vou usar um Depth com a profundidade aqui de 0.04. Vou dar um Fill Caps para fechar. E vou usar um Extrude aqui para alongá-lo. Se vocês olharem, ele está fazendo um alongamento aqui na perspectiva. Vou deixá-lo mais ou menos aqui nesse ponto. Agora eu vou olhar de frente. E vou trazer aqueles nossos objetos de volta à cena, usando o Alt H. Vamos então selecionar este objeto que vai ser o sorriso do nosso boneco. Vamos trazê-lo cá para cima. Vamos usar o S de escala para diminuí-lo. Vou usar a mãozinha aqui sempre com o scroll para poder posicionar de melhor forma, tá, pessoal? Vamos dar um giro de perspectiva e vamos trazer essa forma aqui para frente.
Vamos deixar ele com essa saliência que vai nos dar a impressão de que é aqui, olhando pela frente, um boneco sorrindo. Agora nós vamos selecionar o corpo do boneco e vamos usar nele o botão direito, Shade Smooth. Vamos criar para ele agora, pessoal, a aplicação de um Subdivision, usando o modificador Subsurface. Vamos aplicar, usando o Viewport, Apply. E com esse boneco aqui, nós vamos entrar com ele no modo Edit Mode. Vamos selecionar toda a malha e vamos desarrumar um pouquinho essa malha usando o botão direito, a opção Randomize Vértices. Vamos diminuir um pouquinho esse fator aqui para 0,05. E vamos usar aqui o botão direito para suavizarmos vértices desse efeito. Voltando ao Object Mode, nós temos aqui o nosso bonequinho já pronto. Vamos então criar para ele o chapéuzinho. Onde tem aqui o cursor 3D, nós vamos adicionar dessa vez uma mesh cilíndrica. Vamos trazer essa mesh cá para cima. Vamos escalonar SZ para que ela achate dessa forma, que vai ser o chapéuzinho do nosso boneco. Vamos entrar com esse cilindro no modo de edição. Selecionar a opção de faces. Vamos selecionar a face superior. Vou desabilitar aqui esse transformador. Vou usar a tecla I para inserir uma face interna. Vou usar até esse ponto aqui, tá, pessoal? E vou usar o Edge Extrude para extrudar, fazendo o chapéuzinho do nosso boneco. Voltando ao Object Mode, está aí o nosso objeto. Vamos usar o Shade Smooth, mas vamos usar também o Normals com Auto Smooth para dar o efeito legal aí junto ao chapéuzinho do boneco. Vamos trazê-lo mais para baixo. Agora nós vamos criar o efeito dos braços. Para isso nós vamos selecionar todos os itens, tecla H para ocultá-los. Vamos usar a nossa vista frontal. Vamos correr a mãozinha para trazer o centro da área aqui mais para o meio. E vamos adicionar aqui plano. O plano está virado para cima, então a gente não tem como enxergá-lo pela lateral, nós vamos rotacioná-lo pelo eixo X em 90. Com esse processo realizado, nós vamos entrar com esse plano no modo Edit Mode. Aqui no modo Edit Mode, nós vamos poder unir os vértices desse objeto. Vamos selecionar todos os vértices, vamos usar a tecla M, At Center. Ele une os 4 vértices daquele plano bem aqui no centro, e com ele a gente pode agora usar a ferramenta Extrude. Eu consigo estender fazendo esse movimento e estendo. E vou usar novamente o E para criar um efeito aqui como se fosse o galho de uma árvore de madeira utilizada aí, tá? Clicando em qualquer pontinho, eu posso fazer esse efeito. Então, se eu retornar agora para o Object Mode, vocês vão ver que eu criei essa forma, que não é uma forma enxergável lá na renderização. Então, eu tenho que converter essa mesh aqui em um objeto do tipo curva. Então, vou converter para curva. Aqui, como curva, eu volto nas configurações, Object Data de curva, em geometria, eu vou usar um bevel para dar um efeito tridimensional a essa forma. Eu vou usar o Fill Caps e com esse processo feito, eu vou converter de novo esse objeto para o objeto no estilo de malha. Vou usar Mesh. Agora eu vou trazer de volta os nossos objetos da cena. Vou usar aqui o Alt H, está aí o nosso bonequinho. Eu vou selecionar esse objeto, trazê-lo cá para cima. Vou diminuir um pouco com o S, colocá-lo aqui. E nós vamos fazer uma cópia dele, Shift D. Vamos trazê-lo para esse lado e vamos rotacioná-lo pelo eixo que está apontando em nossa direção, que é o eixo Y, em RY180.
Vamos trazê-lo para essa posição. Vamos usar aqui o Rotate, usando a rotação em Y. Temos aqui já o nosso bonequinho pronto. Agora, para gerar os efeitos de materiais junto a esse objeto, nós vamos usar a mãozinha, aproximar, e vamos entrar aqui com a vista pelo modo Material Preview. Vamos selecionar o chapéu. A esse objeto, nós vamos vir aqui Materiais, gerar para ele um material com uma cor que pode ser um preto ou um azul escuro, aí cabe a vocês fazerem da melhor forma. Aos olhinhos do boneco, eu também vou usar o mesmo material preto. Ao nariz, eu vou gerar um novo material. Clicando em New, vou usar uma cor que pode ser um laranja aqui. A boca, eu vou usar uma cor vermelha. A neve eu vou usar aqui uma cor branca, pessoal. Vou utilizar um pouquinho de brilho dessa cor. E eu vou aproveitar para entrar no painel Shader Editor. Mudando a timeline para o Shader Editor. Está aqui esse material que eu apliquei aqui no corpo do boneco. E vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um nó de conversão do tipo Color Ramp, vou deixá-lo aqui. Vou ligar o color dele na entrada Base Color do Principal e vou utilizar aqui um recurso, deixando um pouquinho mais escuro e mais claro. E vou adicionar ao lado do Color Ramp uma textura de nó, que é o Noise Texture. Eu vou usar o Factor dele ligado no Factor e vou aumentar essa opção aqui chamada Scale para um fator em torno de 19.9. Vou fechar a nossa janela de baixo, voltando à timeline. E para ter um efeito legal aqui, eu posso usar uma imagem, que pode ser uma imagem com o uso do recurso HDRI, que é o Environment Texture. Para quê? Porque com a imagem HDRI eu consigo dar um efeito bem melhor aí na nossa cena. Então eu posso usar aqui uma cena interessante para gerar um recurso do nosso bonequinho de neve. Vamos olhar pela vista renderizada. Quanto aos galhos, eu posso selecionar, gerar um material aqui, que pode ser um material marrom para ele, e selecionando o outro, eu posso usar o mesmo material. Voltando à vista sólida, posso criar aqui, nesse exemplo, com Shift A, uma mesh plana S. Posso subdividir bastante esse plano entrando no modo de edição. Eu vou usar o botão direito, subdivide, vou usar aqui uma subdivisão de 100 e posso selecionar, ativando aqui a ferramenta que é o nosso Proportional Edit, qualquer vértice aqui e posso usar o Move para criando efeitos. Ó. No momento que eu seleciono o eixo Z, abrindo um pouco essa esfera aqui, eu dou um efeito mais de um terreno não muito plano aqui na nossa cena. Posso clicar alguns pontinhos, desabilito aqui o Proportional Editing e volto para o Object Mode. Posso dar a esse objeto aqui o mesmo material que eu dei para o bonequinho de neve. Então eu volto lá, vou usar aquele branco. Voltando à nossa vista pelo modo renderizado, eu posso excluir essa imagem do fundo aqui da cena, usando em Word a opção Strength com o fator Redeft. Está aqui o nosso cenário, bem simples, bem prático. E aí vocês podem criar uma gravatinha, gerar um efeito qualquer junto ao boneco. Até a próxima.